Hoje, na formação continuada sobre doutrina, nós vamos falar sobre a redenção. No tema passado, né, no vídeo passado, falamos sobre a encarnação, né, falamos, na verdade, sobre as três pessoas da Santíssima Trindade, um só Deus em três pessoas, e a segunda pessoa, o Filho, né, é Deus, é uma pessoa, né, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas tem duas naturezas, natureza humana e natureza divina. E se encarna no seio da Virgem Maria. Esse mistério da encarnação, não é? Nós temos duas grandes festas do ano litúrgico. O ano litúrgico gira em torno dessas duas grandes festas. A primeira o nascimento, né? Nós comemoramos o nascimento de Cristo, que se encarnou no dia 25 de dezembro. E a segunda grande festa é a Páscoa, a qual nós nos aproximamos e temos esse período de preparação. Essas duas grandes festas têm uma preparação para o Natal, que é o Advento, uma preparação para a Páscoa, que é a Quaresma. E qual é a importância de nós entendermos a encarnação e a redenção? O homem ofende a Deus no pecado original. E Deus é um ser infinito. Então, eu precisaria de uma reparação infinita. Mas como um ser humano finito faria uma oferta infinita a Deus? E Deus resolve esse problema para a gente, né? Porque ele se torna também homem. Surge a natureza humana. A natureza divina de Cristo sempre existiu, a gente falou isso no vídeo passado, mas passa a existir a natureza humana. Cristo entra no tempo e comemoramos essa festa no dia 25 de março, a encarnação. E temos aí 9 meses antes do Natal, né? Onde Maria gera a natureza humana de Cristo, né? Então, o verbo se fez carne. Verbum carum factum est. O verbo se fez carne. E isso assombrou até os anjos, né? Mostrando-se o amor que Deus tinha pelos homens. Os homens caíram com o pecado original, o pecado de Adão e Eva, nossos primeiros pais. E Deus decide, né, nos redimir e se encarna. E nós temos a nova Eva. Por que a nova Eva? Né? Nós tínhamos uma mulher, Eva, né? E temos uma segunda mulher, né, que é Maria, a nova Eva, a Nossa Senhora, tá? As duas são mulheres, as duas são virgens, né? As duas são imaculadas, concebidas sem pecado original. As duas noivas de um homem, Eva, noiva de Adão, Maria, noiva de José. As duas visitadas por um anjo, Eva visitada por o anjo Satanás e Maria visitada pelo arcanjo, pelo anjo Gabriel. E uma, né, faz um ato de desobediência por soberba, né, que é o pecado original. E a outra faz um ato de fé, né, por humildade. Então, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se-me segundo a sua palavra. E Cristo, né, então toma a natureza humana. Aquele que sempre existiu em natureza divina passa a existir também natureza humana, as duas naturezas unidas na hipóstase, na pessoa. Então, é uma só pessoa. Por isso que a gente fala que Maria é mãe de Deus. Porque é óbvio que ela é mãe da natureza humana de Cristo, não da natureza divina, porque a natureza divina não teve origem, sempre existiu, porque Deus é eterno. Mas a natureza humana teve origem a partir de Maria, por obra do Espírito Santo, né? E é- ela é mãe de quem? Mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? É por isso que a gente fala que ela é Theotokos em grego, deípara em latim, mãe de Deus. E Cristo, então, se torna homem, né? São Paulo diz na carta aos Filipenses: ele, existindo em forma divina, não considerou um privilégio ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante ao ser humano. E São Paulo usa aqui a palavra doulo, né, que é traduzida para o latim como serve. Então hoje a gente traduz como servo, mas doulo, que São Paulo usa no original grego, a tradução mais correta seria escravo. Então Cristo se fez escravo, né? O próprio Deus se rebaixou à condição mais, né, servil possível, escravo, assim que São Paulo se refere. E teve toda a sua vida, que a vida de Cristo já é a revelação.
A vida de Cristo por si só, não só a vida pública, mas os seus 30 anos de vida oculta, depois os 3 anos de vida pública, até que chegamos ao ponto culminante da nossa fé, né? Que é a nossa redenção e a ressurreição de Cristo. Então, Cristo, ele podia redimir a humanidade, Deus podia redimir de outra forma, mas ele redime através da sua paixão, que estamos nos aproximando, né, para comemorarmos. E a paixão de Cristo, né, a sua morte na cruz, ela tem que ser atribuída tanto à sua humanidade quanto à sua divindade, porque foi uma pessoa que nos redimiu, com duas naturezas. Tá? Então, assim como nós falamos que Maria é mãe de Deus, porque ela é mãe da pessoa, obviamente só da natureza humana, mas de quem? De Cristo, a paixão também. Então, quem morre na cruz? Quem morre na cruz é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Cristo morre na cruz. Tá? O que morre na cruz? O que morre na cruz é a natureza humana de Cristo, né? Porque a natureza divina não pode morrer. Tá? Então, a natureza divina não morreu. Morreu a natureza humana. Mas a natureza humana e a natureza divina são duas naturezas da mesma pessoa. Então, a gente não pergunta o que morreu, a gente pergunta quem morreu. A gente não pergunta o que nasceu, a gente pergunta quem nasceu. Então, como eu falei já, se a gente nega que Maria é mãe de Deus, a gente nega a nossa própria redenção. Porque a Maria não é mãe de Deus porque ela só gerou a humanidade. Então, a gente também não está redimido, porque só morreu a humanidade, né? Mas não, a gente não está falando da natureza, a gente está falando de uma pessoa que tem duas naturezas. Então, quem nasce do ventre de Maria é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É uma pessoa. Tá? E quem morre na cruz é essa mesma pessoa. Então a gente fala, Deus morreu na cruz por nós, a segunda pessoa da Santíssima Trindade morreu na cruz por nós. De novo, foi a natureza humana que morreu, não a natureza divina. Tá? Mas essa união perfeita na hipóstase de uma única pessoa que se entrega por nós, é feito um perfeito sacrifício, que tem é um ser humano perfeito, que Cristo é perfeito homem, que tem um efeito infinito, porque ele é perfeito Deus. E isso nos redime. Tá? Então, nós temos que ter muito claro isso. Tá? E por isso, de novo, reforço, isso é muito importante entender por que chamamos tanto Maria de Mãe de Deus. Tá? Pelo mesmo motivo que ele nos redimiu. Né? É, o centro, né, da Semana Santa, digamos assim, é o Tríduo Pascal, onde nós comemoramos, né, a Quinta-feira Santa, a quinta noite, onde nós revivemos a última ceia, a Santa Ceia, e ali nós temos, né, São João traz capítulos belíssimos, né, de ensinamentos de Cristo, seus últimos ensinamentos antes da sua morte. Um exemplo de serviço, né, e Cristo mostra: eu vim servir. Então, o servo não é maior que o seu senhor, e ele se humilha e lava os pés dos seus apóstolos. Tá? A instituição da Eucaristia, isto é meu corpo, isto é meu sangue. A instituição do sacerdócio, a instituição do sacramento da ordem, fazer isso em memória de mim. Então, nós temos um momento importantíssimo. Depois passamos, então, para a Sexta-feira Santa, para a Paixão, né? E na paixão, na Sexta-feira Santa, quando Cristo entrega a sua vida, ele é sacerdote e vítima. Ele é sacerdote porque o sacerdote é aquele que liga a humanidade a Deus, e ele que faz essa ponte. E ele é vítima, porque a vítima é aquela que é oferecida a Deus, e ele se oferece. Por isso que a gente fala, et agnus Dei, eis o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é a vítima, o Cordeiro perfeito que é oferecido, o Cordeiro Pascal, lembrando o Cordeiro que os judeus ofereciam na Páscoa. Né? Então, ele é o Cordeiro verdadeiro, ele é o Agnus Dei, ele é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Por isso que rezamos essa oração antes da comunhão na missa. E quando nós paramos para olhar, né, as dores de Cristo, aquele filme A Paixão de Cristo de Mel Gibson, ele é belíssimo. E muita gente fala, é exagerado, não foi tudo aquilo, aquilo é demais, é muito sofrimento. Olha, aquilo lá não foi nada perto do que realmente aconteceu. Aquilo não foi nada. Eu acho que aquele é um dos melhores filmes que retrata a paixão, mas ainda é muito pouco
Por quê? E não sou eu que digo isso, não, né? Nós vamos recorrer a alguém que tem mais autoridade. Vamos falar com São Tomás de Aquino. O que São Tomás de Aquino fala sobre a paixão, né? Que a dor de Cristo na cruz foi a maior dor possível e imaginável que qualquer ser humano poderia sentir. Não existe nenhum ser humano, não existiu e não existirá nenhum ser humano na história que sofrerá tanto como Cristo sofreu. E São Tomás explica por que ele diz isso, né? Primeiro, a questão da dor, da dor, uma questão fisiológica mesmo, uma questão médica, né? Se a gente parar para olhar, analisar a paixão do ponto de vista clínico, digamos assim, né? Primeiro que Cristo passa uma noite inteira em claro, né? Privação de sono. Ele passou a noite inteira rezando no horto. Então, a noite inteira em claro, o julgamento aconteceu de madrugada, foi condenado de madrugada, né? E até a crucifixão e a morte na cruz, que vai se dar às 3 horas da tarde. Então, a gente tem aí mais, né? É, são, não sei, mais de 24 horas que Cristo não pregou os olhos, tá? Privação de sono. Isso já bastaria para ele estar esgotado. Depois, o tanto de sangue que ele perde na flagelação, né? A flagelação como algo brutal, né? O quanto de sangue que ele perde, a coroação de espinhos, o peso da cruz que ele carrega, os pregos atravessando, né, suas mãos e seus pés. Então a gente já vê essa questão da dor física. E falando da dor física, São Tomás de Aquino ele fala que a, 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 o efeito da dor e o efeito do prazer, a dor e o prazer como dois extremos, eles estão ligados à perfeição do corpo. Quanto mais perfeito é o corpo, maior são os seus sentidos, mais perfeitos são os seus sentidos. Cristo é perfeito homem. Cristo ele é o ser humano mais perfeito. Então, a sensibilidade de Cristo, e, de novo, falando até medicamente, é uma sensibilidade que nenhum ser humano teria. Então, tudo isso que eu falei já seria brutal para qualquer ser humano. Agora, imagina um ser humano com uma sensibilidade extremamente aguçada, como o corpo de Cristo, que era perfeito. Depois, a dor psicológica. Cristo foi abandonado, né, por praticamente todos os seus apóstolos. Então, se a gente for olhar dos 12, um traiu, Judas. Os outros 11, 10, né, vamos dizer, 9 fugiram. 9 fugiram, ficaram dois, Pedro e João, né? Pedro nega Cristo e foge. Sobra João, um adolescente. Então, dos 12, sobrou um adolescente ao pé da cruz. O restante, os seus melhores amigos, os seus 12, é porque estavam ali na última ceia. Os 12, né? Ficou um, né? Depois, todo o escárnio dos soldados, a zombaria dos soldados romanos, do povo que gritava, crucifica, que escolhe Barrabás, e que dos fariseus, né? Dos chefes da sinagoga. Então, todo esse escárnio, ele olhando do alto da cruz, imagina o sofrimento, ele sabia o sofrimento que sua mãe ali assistindo a sua morte ao pé da cruz, o que ela estava sentindo, e ele vendo aquilo, né? Então também sofrimento psicológico. E depois a dor interna por carregar todos os pecados da humanidade. Ele estava redimindo todos os pecados, passados, presentes e futuros, os nossos. Como Cristo é Deus, Deus está fora do tempo. Então, os pecados que ainda nós iremos cometer estão pesando sobre as costas de Cristo. Isso tem que fazer a gente parar e pensar, né, na hora do pecado. Falar, olha, eu estou cuspindo no rosto de Cristo, eu estou esbofeteando, eu sou um espinho lá da coroa, né? Porque é uma coisa atemporal, tá? Então, isso é importante que nós pensemos nisso, né? O que foi a paixão mesmo para o nosso Senhor, que poderia ter redimido a humanidade de outro jeito, né? Santo Irineu coloca assim: quando o Senhor veio de modo visível ao que era seu, levado pela própria criação que ele sustenta, tomou sobre si, por sua obediência, na árvore da cruz, a desobediência cometida por meio da árvore do paraíso. É bonito que Santo Irineu compara duas árvores, né? No horto do Éden existia a árvore do bem e do mal, né? E ali, próximo a um horto, o Evangelho fala, né, onde Cristo foi sepultado,
estava a árvore da cruz. E é bonito como eu fiz aquele paralelismo, né, de Maria e Eva. Eva tira o fruto da árvore do paraíso e comete o pecado. E Maria coloca o fruto do seu ventre na árvore da cruz, onde a humanidade é redimida. Né? É muito bonito esse paralelismo. Né? Então, é na cruz que ocorre a vitória sobre o pecado. Muitos pensam que a vitória de Cristo ocorre na sua ressurreição. Sim, a ressurreição também é uma vitória, mas a vitória de Cristo ocorre na morte na cruz. Né? Por quê? Se a gente for reparar de novo no filme da Paixão de Cristo, nesse momento que Cristo morre, o diabo ele dá um grito, né? Então é porque é ali que o diabo é vencido, porque Cristo entrega a sua vida e redime a humanidade. Então, isso também é importante pensarmos, né? Quando a cruz chega na nossa vida, quando o sofrimento se apresenta, quando as contrariedades se apresentam, quando as coisas, né, não dão certo, o nosso sinal é o sinal da cruz. Então, é na cruz que encontramos a vitória. Tá? É na cruz que Cristo vence, tá, o pecado. Depois nós entramos no Sábado Santo. O Sábado Santo é o único dia que a igreja não tem liturgia. Então, não se celebra liturgia no sábado. O sábado, a igreja entra no sepulcro com Cristo. Né? A igreja, ela, né, como se o mundo parasse, porque o mundo parou. Né? Se a gente for olhar, se a gente for parar para pensar, é como se nesse momento toda a igreja se reduzisse a uma pessoa só, que é Maria. Por quê? Mesmo João, que estava ali aos pés da cruz, foi embora. Todos foram embora. A fé só restou no coração de Maria, porque Maria sabia que seu filho voltaria. Então, a fé da igreja se resume em Maria no sábado. Né? E a gente fala que nesse momento Cristo desceu à mansão dos mortos. A morte, o que que é? A morte é a separação do corpo e da alma. Então, o corpo e a alma de Cristo se separam, mas o corpo permanece no sepulcro, unido à sua divindade, porque Cristo é perfeito homem, perfeito Deus. Então, o corpo permanece unido à divindade, por isso não existe nenhuma corrupção do corpo, o corpo não começa a se degenerar, como aconteceria com qualquer ser humano, tá? E permanece no sepulcro, e a sua alma, ligada à sua divindade, desce à mansão dos mortos, ao seio de Abraão, como outros algumas traduções falam, onde os justos esperavam a redenção. Tá? Então, esse seria o sábado santo. Mas aí algumas pessoas podem falar, não, mas celebra sim, você está falando que não celebra, mas sábado à noite tem a vigília pascal, sábado à noite tem a missa. Depois do pôr do sol, né, nós comemoramos já o dia seguinte. Isso vem até da liturgia judaica. Nós católicos seguimos isso. Por isso que aqueles que não podem assistir à missa aos domingos podem assistir no sábado, né, no final da tarde, no sábado à noite, porque já é domingo. Então, a missa da vigília pascal do sábado à noite não é missa de sábado, já é a missa da Páscoa, já é domingo. Então, o sábado ele não tem liturgia, o sábado é o dia litúrgico, é o único dia que a igreja não celebra, né, a missa. E comemoramos, né, a Páscoa já na Vigília Pascal, já no sábado à noite. Tá? Então já é a missa de domingo, que aí é a nossa grande festa, né? São Paulo fala na primeira carta aos Coríntios: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação e vã é a nossa fé. Tá? Então Cristo, diferente de outros mortos que ele ressuscitou, Cristo ressuscita pelo seu próprio poder. E a morte, a separação do corpo e da alma, o corpo e a alma de Cristo novamente, né, estão juntos, junto com a sua divindade, e Cristo novamente está vivo. E esse corpo ele tem propriedades, né, diferentes, que nós chamamos de corpo glorioso. Então, Cristo ele não é um espírito, não é ele voltou só em espírito, mas ele volta em corpo, porque ele pede, né, para os apóstolos, olha, podem tocar, me dê alguma coisa para comer. Então Cristo come, Cristo ele toca nas pessoas, então ele tem corpo. Depois da ressurreição ele tem corpo, mas um corpo glorioso. O que é o corpo glorioso? Um corpo que não está sujeito às leis da física, tá? Então ele pode, ele entra, né, estando as portas fechadas. Então ele pode passar pelas portas fechadas,
e se colocar no meio dos apóstolos. Ele pode aparecer de formas diferentes. Então, quando ele aparece aos discípulos de Emaús, os discípulos de Emaús não o reconhecem. Quando ele aparece a Pedro, e no primeiro momento Pedro não o reconhece. Tá? Então, isso é o corpo glorioso, que ele pode aparecer de formas diferentes, mas ele não é um espírito, ele é corpo, né, alma e divindade. Tá? É, no céu, hoje, nós temos dois corpos, né? Dois corpos gloriosos, Cristo e Maria. Tá? Maria também foi assunta aos céus e está em corpo glorioso. Por isso que Nossa Senhora, né, pode aparecer em Fátima, né? Com fisionomia portuguesa, né? Em Akita com fisionomia japonesa, né? Com cara de latina, né? Em Guadalupe, né? Aspecto francês em Lourdes, Nossa Senhora pode aparecer de diferentes, vai aparecer negra em Czestochowa. Por quê? Porque ela está em corpo glorioso, então ela pode aparecer de diferentes formas, né? Mas é a mesma pessoa. Cristo também, isso é bem mostrado nos evangelhos, tá? E Cristo, ele permanece ali para ressuscitar a fé dos apóstolos. Então, Cristo ressuscitou. Agora ele precisa ressuscitar a fé dos apóstolos, né? Porque Maria sabia, né, que Cristo voltaria. Não é de se estranhar, né, que uma mãe não iria no túmulo do seu filho se ela tivesse a oportunidade de, da última vez, ver o corpo do seu filho, porque as mulheres foram no domingo de manhã embalsamar o corpo de Jesus e Maria não estava junto. Por que que Maria não iria, né, prestar essa última homenagem ao seu filho? Porque Maria sabia que se ela chegasse lá, o sepulcro ia estar vazio, né? Então Maria não foi porque ela sabia que seu filho ressuscitaria. E tem uma belíssima tradição, uma tradição, não é de fé, que Maria, né, Nossa Senhora seria a primeira pessoa a quem Cristo apareceria. Apareceu depois da sua ressurreição, né? Antes de aparecer para Maria Madalena e os apóstolos depois. Então, Cristo ele permanece após a sua ressurreição durante 40 dias, né? É, ensinando novamente, reavivando a fé de seus apóstolos e sobe aos céus, onde nós comemoramos a ascensão de Cristo. Né? A ascensão porque ele sobe pelo próprio poder, diferente da assunção de Maria, que ela é assunta pelo poder de Deus, né? Não sobra pelo próprio poder. Então, é muito importante entendermos esse ponto central da nossa fé, né? Que a vitória sobre o pecado se dá na morte, se dá na cruz, e nós devemos reconhecer a presença de Deus na nossa vida nas cruzes que se apresentam, né? E que Cristo ressuscita, tá? Cristo não está no sepulcro, né? Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé.